Bem-vindo ao audiobook 20 a 21. Mova seu corpo, mude sua mente. Autor Wayne Leal. Introdução. As pessoas sempre dizem que deveriam fazer isso, deveriam fazer aquilo, mas poucas o fazem. A maioria das falhas são causadas por falta de confiança, falta de direção e pensamento negativo. O sucesso requer uma mudança de atitude e isso acabará por moldar a pessoa que você é. A meta para o sucesso em qualquer área de atuação requer mudanças mentais e físicas. Depois de definir essa meta de longo prazo, ela sempre estará lá. Mova seu corpo, mude de ideia. 20 a 21 fornece os passos necessários para mudar a maneira como você olha, sente, pensa e se comunica. Mas antes de prosseguir, deixe-me dizer isso logo no início. Eu não sou um escritor e não vou fingir que estou, mas se você estiver lendo isso, obrigado. A título de referência, escrevi este livro para registrar uma parte essencial da jornada de preparação física da minha vida. Houve um tempo em que perdi a disciplina após um acidente de moto quase fatal e uma cirurgia no quadril. Eu havia perdido completamente a vontade de me exercitar e precisava mudar a forma como me exercitava para começar a voltar à prática regular. Esta história é sobre mim, minha vida e minha formação. Até a operação, treinei clientes, trabalhei na construção civil, dei aulas de yoga e fui treinador assistente de boxe não remunerado no clube de boxe All Stars em Harrow Road, Londres. Sou coach certificada em PNL, Programação Neurolinguística. Preparação física e força mental eram da minha conta. Era um modo de vida, mas eu não conseguia fazer isso sozinho naquela época. Eu estava dando desculpas a todos sobre por que não me sentia bem em treinar como antes. Era eu sentindo pena de mim mesmo. Eu também me sentia uma fraude porque durante anos eu disse a todos para tirarem a poeira e começarem de novo. E aqui estava eu, pronto para desistir. Percebi então que não tinha responsabilidade com ninguém além de mim mesmo e pensei, e se eu pudesse definir um prazo específico para o meu processo de cura? Esse foi o meu momento de luz para dizer, se eu conseguisse encontrar a disciplina para fazer isso por mim mesmo, então poderia fazer isso pelos outros, porque a disciplina é a chave para fazer coisas difíceis. Mas não se trata apenas de obrigar-se a fazer algo que não quer. Minha história moderna começou 2 anos antes da operação, quando fui de moto até o clube de boxe. Eu conhecia o caminho do Fulham para a academia como a palma da minha mão, mas isso não serviu de nada quando um motorista do Uber decidiu fazer uma curva ilegal em uma rua sem sinalização de entrada proibida. Sua ação fez com que eu e minha motocicleta Buell de 1.200 centímetros cúbicos o atingíssemos de lado a 30 milhas por hora, e eu voei sobre o capô de seu carro de cabeça para baixo, como se estivesse em câmera lenta. Lembro-me de ver o horror em seu rosto quando caí no capô de seu carro com minha motocicleta no céu acima de mim, antes de pousar no lado oposto da estrada. Felizmente, nenhum carro vinha na direção oposta. A última coisa de que me lembro foi de ter batido a cabeça na calçada. Então, as luzes se apagaram. Fiquei desmaiado, não sei por quanto tempo. A próxima coisa que percebi foi um paramédico iluminando meus olhos enquanto seu colega tentava me colocar um colar cervical. Eu estava inconsciente e inconsciente até chegarmos ao hospital. Enquanto estava com o meu colar cervical, eu não tinha ideia de como eles removeram meu capacete, mas fiquei ali deitado ouvindo o médico falando comigo. Esse foi o meu momento de luz para dizer, se eu conseguisse encontrar a disciplina para fazer isso por mim mesmo, então poderia fazer isso pelos outros, porque a disciplina é a chave para fazer coisas difíceis. Mas não se trata apenas de obrigar-se a fazer algo que não quer, porque durante anos eu disse a todos para tirarem a poeira e começarem de novo,
e aqui estava eu, pronto para desistir. Percebi então que não tinha responsabilidade com ninguém além de mim mesmo e pensei: e se eu pudesse definir um prazo específico para o meu processo de cura? Quando ele começou a inspecionar meu corpo, eu só tinha uma coisa passando pela minha mente, embora mal conseguisse mover minha mandíbula por causa do colar cervical. Lembro-me de perguntar ao médico: ainda está aí? Porque meu corpo estava dormente abaixo da cintura. O médico respondeu: o que ainda está aí? Eu respondi com os dentes cerrados: meu pau. O guidão da minha moto me atingiu na virilha e eu não senti nada. Ele fez uma pausa, olhou para mim incrédulo e disse: sério? Eu disse que não valeria a pena viver sem ele. Nesse momento, pude ver os paramédicos e a enfermeira da ambulância fazendo o possível para conter o riso quando o médico disse que sim, ainda está lá. Após o acidente, não tive ossos quebrados e me recuperei rapidamente. Infelizmente, minha motocicleta foi cancelada. A polícia acusou o motorista e, algum tempo depois, o caso virou tribunal. No tribunal, eles me conduziram à sala de espera das testemunhas. Muitas pessoas estavam lá e eu perguntei: você está aqui por causa do acidente de moto? Eles disseram que sim e eu agradeci por terem vindo. Neste ponto, eles olharam para mim em choque. Acontece que eles vieram porque pensaram que eu tinha morrido e sentiram o dever de comparecer ao tribunal. Jamais esquecerei a reação deles e a minha até hoje. 2 anos depois, comecei a sentir dores insuportáveis na região lombar e no quadril. Fui ver um fisioterapeuta, um quiroprático e um osteopata. Todos eles tinham teorias sobre por que eu estava sentindo dores no quadril e na região lombar. Separadamente, disseram que para a minha idade, a dor nas costas é um sintoma predominante que atinge o pico na meia-idade e é mais comum nas mulheres do que nos homens. Eu pensei: isso é o melhor que você poderia fazer? Acabei de investir meu dinheiro suado e isso é o melhor que você pode oferecer. Esqueci que cada um deles sugeriu que eu deveria marcar mais consultas. Na época, eu disse sim a tudo para que a dor desaparecesse. Eu sei que todo mundo sente dor nas costas em algum momento da vida, e para a maioria, é geralmente um episódio de curto prazo que se resolve com o tempo, sem necessidade de tratamento específico. Mas eu estava no grupo onde tive dores que duraram meses após o período de cura natural, geralmente 6 semanas. Foi rotulada como dor lombar inespecífica, simplesmente porque eles não sabiam o que a estava causando. Foi quando falei com um amigo que disse: por que você não fala com um especialista em quadril? Você já tentou todo mundo. Adivinha? Ele estava certo. Acontece que eu não tinha problemas nas costas e os médicos especialistas que me atenderam estavam errados. Eu precisava de uma cirurgia no quadril. O primeiro cirurgião com quem falei disse que não havia garantia de que eu voltaria a praticar esportes de alto nível. Eu não queria ouvir essa notícia, então procurei uma segunda opinião. Era de Marcus Banks, que disse com orgulho: eu faria meu trabalho, o resto caberia a você fazer o seu. Adorei sua confiança e sabia que havia encontrado meu cirurgião de quadril. Passei a fazer uma cirurgia de recapeamento do quadril, não uma prótese de quadril. Manter-se positivo é algo em que muitos de nós precisamos de ajuda, mas o exercício é uma forma de manter o foco, e fazê-lo todos os dias após uma cirurgia no quadril foi um verdadeiro desafio. Mas, logo na prática regular, meu corpo começou a parecer e a se sentir muito melhor. E minha negatividade também estava diminuindo lentamente. Definir um prazo específico me deu o objetivo claro de fazer um vídeo de yoga de 20 minutos. Também reconstruí meu hábito disciplinar com base na regra 21/90. Comprometer-se a fazer a prática por 21 dias seguidos.
adaptei meu treinamento e prática de yoga, e muitos dos exercícios que fazia eram os mesmos que outros especialistas sugeriam que eu deveria fazer. Não tenho disciplina de ferro, mas sei que vale a pena desenvolvê-la. Não foi fácil acordar cedo enquanto todos dormiam em suas camas quentes e aconchegantes, mas era melhor do que acordar arrependido e parecendo um senhor blob. Também espero que o que eu faça incentive mais pessoas a praticar exercícios e ajude mais homens a praticar yoga. Minha história. Pare de dizer eu deveria, comece a dizer eu irei. Estou confiante o suficiente para dizer que tenho experiência suficiente na vida real para saber o que é disciplina mental e física. Aos 54 anos, explorei muitas coisas, do holístico ao hedonista, e abordo a vida com total comprometimento. Tudo o que faço recebe toda a minha atenção, e nada menos. Andar de moto reflete minha filosofia zen, de viver a vida com consciência imediata. Para mim, o risco é uma percepção, e a realidade é o que fazemos. Tratar o risco como uma percepção me levou a vivenciar sucessos e fracassos esmagadores que me permitiram viver minha vida com pouco medo. Lesionei todas as principais articulações do meu corpo e tive mais visitas a hospitais e cirurgias do que feriados. Crânio fraturado, nariz quebrado, ombros deslocados, coluna degenerativa, cirurgia de quadril, dedos artríticos, enxerto ósseo e 4 operações em ambos os joelhos. Mas, independentemente da dor às vezes insuportável, aceito cada momento como ele chega. Desde que dei minha primeira aula de ginástica há quase 30 anos, vi e ouvi dietas e exercícios suficientes para durar a vida toda. Conheço treinadores de vida que precisam ter uma vida, pessoas que se autodenominam professores de yoga e personal trainers após um curso de curta duração. Conheço mulheres que escondem seus corpos e vivem em negação. Vejo homens tomando atalhos de treinamento usando esteroides e uma variedade de suplementos musculares. Mas o mais inestimável de todos são os implantes corporais. O mundo está enlouquecendo. Tornou-se o cego guiando os cegos pela ilusão da utopia corporal. Fazer o treinamento 20 a 21 aumentou minha disciplina, autoconfiança tanto física quanto mentalmente baseada nas premissas de 20 minutos. 20 minutos é o tempo que uma pessoa consegue se concentrar em uma tarefa sem se distrair. 21 dias. A teoria do Dr. Maxwell Maltz, autor de Psicocibernética, que constatou que o cérebro não aceita novos dados para uma mudança de hábito, a menos que seja repetido todos os dias durante 21 dias. As pessoas têm necessidades diferentes. Não estou preocupado com a origem de uma pessoa. Só estou preocupado com o que eles podem se tornar. É por isso que sou fascinado por pessoas que têm uma estratégia para se motivarem para o sucesso profissional, mas carecem de uma estratégia para o seu bem-estar pessoal, mental ou físico. Isto numa altura em que as pessoas relatam estar estressadas, ansiosas, sem confiança e quase 2 em cada 3 pessoas têm excesso de peso e, como resultado, são mais propensas a sofrer de diabetes, doenças cardíacas, dores nas costas e inúmeras outras doenças. A vida é uma longa partida de futebol onde os gols se tornam nossas conquistas. Dizem que um gol pode mudar um jogo. Bem, adivinhe, isso também pode mudar sua vida. Entendo que a motivação para mudar não existe necessariamente nas pessoas que mais precisam se exercitar. É por isso que a minha abordagem centra-se em objetivos realistas e alcançáveis, com princípios e processos específicos para um resultado bem-sucedido. O primeiro passo para o sucesso é ter uma ideia, objetivo, melhor de onde você deseja chegar. O segundo passo é ter um plano para chegar lá. A terceira é ler este livro para ajudá-lo a ter uma ideia melhor de como fazer isso.
você só poderá se tornar a pessoa que sempre quis ser se estiver completamente pronto para a mudança. Minha resolução tenaz. O poder não é apenas o que você tem, mas o que seu oponente pensa que você tem. Cresce com 2 grupos de amigos, os que cuidam de si e os que não cuidam. O que está claro é que os amigos mais saudáveis têm uma maior sensação de poder na vida do que aqueles que não cuidam de si próprios. Esses amigos lidam menos bem com as transições inevitáveis da vida, como mudar de emprego, mudar de casa, casar, ter filhos, etc. Meus amigos que optam por cuidar de si mesmos compartilham minha atitude em relação ao bem-estar e veem isso como um elemento chave para definir quem eles são. A diferença fundamental entre minha metodologia de treinamento e a dos caras que levantam pesos na academia é que meu objetivo principal é a autoconfiança, enquanto para a maioria dos caras, como meus filhos, na casa dos 20 anos, é uma preocupação com a aparência. Dito isto, mesmo na minha idade, brinco com os meus filhos porque, tal como eles, a minha vaidade obriga-me a admitir que também quero ficar bem de t-shirt branca. Ao longo dos anos, aprendi a desenvolver uma determinação tenaz. Ela deriva de uma filosofia zen e de artes marciais que me foi apresentada há 40 anos por Lincoln. Nesse período, explorei e experimentei inúmeras disciplinas de treinamento. Hoje, clientes, médicos, cirurgiões e fisioterapeutas são testemunhos da minha metodologia de treinamento corporal e mental atemporal. Não há registro escrito de quem inventou o yoga, mas a maioria das disciplinas atuais segue os princípios fundamentais descritos por Patanjali, um sábio yogi indiano que viveu entre 2000 e 2500 anos atrás. Não ensino yoga tradicional em sua verdadeira forma porque nunca entendi realmente a filosofia do yoga e tenho certeza de que muitas pessoas não entendem. No livro Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice, Mark Singleton escreveu: apesar da imensa popularidade do yoga postural em todo o mundo, há pouca ou nenhuma evidência de que o asana, exceto certas posturas sentadas de meditação, tenha sido o principal aspecto de qualquer tradição de prática de yoga indiana. Meu estilo de vida me torna uma contradição do yoga ambulante, mas não acho que isso me torne menos yogi do que o cara que leva um estilo de vida yogi ascético. Antes de me tornar professor, fui atraído pelo yoga por muitas razões diferentes, mas nenhuma dessas razões tem qualquer significado agora, porque a minha experiência de então não é a minha experiência de agora. O que eu ensino é uma forma de yoga asana que se assemelha mais ao treinamento de força para fortalecer a mente e o corpo. Não ensino yoga para uma evolução espiritual. Faço isso porque tenho o poder de influenciar você em muitos níveis diferentes, inclusive na sua espiritualidade. Muitas vezes me perguntei por que mais homens britânicos não praticam yoga asana porque os benefícios falam por si. Sim, ouvi as desculpas habituais. Os homens não praticam yoga asana e eles não são flexíveis o suficiente. Mas eu sugeriria que existe uma dicotomia subjacente que desafia a percepção dos homens sobre a autoimagem. É um facto que os homens de hoje são muito mais inovadores, mas ainda estão sob o peso de uma tradição arcaica de que os homens mostram coragem e autocontrole nas suas emoções, a antítese completa do yoga. Gostaria ainda de sugerir que, para além das diferenças óbvias, homens e mulheres não estão linguisticamente sintonizados da mesma forma. As mulheres são expressivas em suas emoções, enquanto os homens são menos expressivos. Os homens também podem sentir-se emasculados por banalidades de espiritualidade, amor e paz. Isto não significa que os homens não tenham consciência dos seus objetivos espirituais.
querem apenas alcançá-los de uma forma menos prescritiva que não pareça enfraquecê-los. Eu me pergunto se dissessem aos homens que a yoga moderna tem influências militares, eles estariam mais inclinados a levar isso a sério? Anos atrás, eu estava conversando com uma professora de yoga antes de participar de sua aula e perguntei se ela tinha um objetivo com sua prática de yoga. Ela respondeu brevemente que a yoga não tem um objetivo, trata-se de estar no momento. Pensei muito sobre o que ela disse, pensando, entrei errado, certamente há uma intenção? Então me lembrei de uma história sobre pessoas que se agarram à margem do rio da vida, ou seja, posses mundanas, carro, casa, dinheiro, carreira, etc. Compare isso com aqueles que têm posses, mas estão dispostos a abandoná-las e pular no rio da vida. Essas pessoas vivem o momento, mas estão sempre de olho no futuro, uma meta, para evitar as pedras e quaisquer outros obstáculos ao longo de sua jornada. Estou no rio. Eu discordei daquela professora na época e ainda discordaria dela agora, porque o objetivo do yoga é a iluminação. É isso, mas no geral, o que ensino atende a pessoas ocupadas e com falta de tempo que desejam uma prática sucinta e eficiente em termos de tempo. Em comparação com o yoga tradicional, o que ensino é a versão do trem expresso, com uma abordagem a Z direta que mapeia o que você deseja no menor tempo possível para chegar lá. Como funciona o treinamento? Seja um mestre da mente em vez de dominado pela mente. Meu treinamento foca-se no seu sistema de crenças. A única coisa sobre a qual você realmente tem mais controle é quebrar a negatividade e os obstáculos que você enfrenta em relação à sua própria autoimagem. Isso ajuda a transformar o exercício de um dever em uma parte habitual da vida diária. Paradoxalmente, o seu estado físico afeta diretamente o seu bem-estar mental e emocional, como você se sente, pensa e se comporta. Marcos, um ex-cliente meu, disse uma vez: eu adoraria saber como apagar as luzes de alguém. Não é muito yoga, mas é algo que muitos homens sentem. Uma necessidade de poder físico bruto e expressivo. Minha filosofia de ensino é criar uma conexão forte com seu mais profundo senso de poder. Todo medo começa na mente. Quando as pessoas se sentem sob pressão no trabalho, tendem a trabalhar mais para tentar diminuir a distância entre o que estão alcançando e o que acham que deveriam alcançar. Ao ler, pergunte-se onde você está no processo de mudança. Por que você não se tornou a pessoa que deseja ser e quais obstáculos estão em seu caminho e impedindo você de alcançar o próximo nível e o sucesso final? Todos nós queríamos mudar algo em nós mesmos, menos estresse, menos peso, corpo melhor e assim por diante. Quando você quer mudar, mas não o faz, essas falhas provavelmente resultam de não estar completamente pronto. O problema subjacente para as pessoas que dizem que querem mudar, mas não o fazem, é que não estão suficientemente motivadas. Você só vai conseguir se realmente quiser. É simples assim. Todos nós já tivemos momentos em que o que fazemos simplesmente flui de nós sem esforço. Geralmente, nesses momentos, nossa mente fica tranquila e focada. Infelizmente, também passamos por momentos em que tudo o que fazemos parece difícil, seja por falta de crença, atitude, motivação ou simplesmente desejo de mais sucesso. Em um momento ou outro, todos nós desejamos ser diferentes. Todos nós já quisemos mudar em algum momento de nossas vidas. A mudança é a única certeza na vida, e a nossa atitude em relação à mudança acabará por moldar a pessoa que queremos ser. Portanto, se quisermos mudar os resultados, precisamos primeiro mudar os pensamentos, ações e sentimentos que contribuem para produzi-los. Abraçar a mudança é importante porque é assim que aprendemos. Os passos necessários
são os que nos impulsionam para frente e nos impedem de retroceder. Depois de identificarmos e aceitarmos que o que queremos é alcançável, podemos começar a fazer as mudanças necessárias para melhorar as nossas vidas. A disciplina física do Yoga Asana é a metáfora perfeita para a mudança e a realização pessoal, porque o objetivo não é o asana, mas sim a maneira como ele faz você se sentir. A maneira como você aprende um novo asana envolve um processo mental. Este é o mesmo processo mental que usamos para tudo o que fazemos. Está relacionado à maneira como você pensa, ao tipo de amigos que você tem, à música que você gosta, à comida que você come ou ao tipo de roupa que veste. Ele formula seu plano de realização. É basicamente algo que afeta todas as partes da sua vida. Pare e pense. Depois de aprender qualquer exercício físico, você tem um conceito mental de seu resultado, uma memória visual do movimento e da respiração associada, inspirar ou expirar, e também há um diálogo interno. Tudo isso define os parâmetros para o seu pensamento e, consequentemente, para suas ações, sejam elas positivas ou negativas. Portanto, mudar o seu diálogo interno, movimento e respiração afetará a maneira como você se sente. Depois de compreender esse processo mental, ele pode ser facilmente dividido em uma estratégia de tamanho reduzido que pode ser traduzida para outros aspectos da sua vida para transformar crenças limitantes em positivas, usando diferentes palavras, imagens e conceitos que levarão à autoestima, capacitação e, finalmente, sucesso. Identificando um objetivo atingível, desafie a mente e o corpo como um só. A mudança é a única certeza na vida. As metas não podem ser alcançadas sem um certo grau de dificuldade. Portanto, antes de continuar lendo, pegue um pedaço de papel e gaste um pouco de tempo respondendo as seguintes perguntas. Não fazer este exercício simples anulará o propósito de ler este livro, porque se você não sabe para onde está indo, como saberá quando chegar lá? Qual é o seu objetivo? Onde você está agora? Como você se sentirá quando tiver isso? Como você saberá quando o tiver? Quando você quer isso? O que você precisa para atingir seu objetivo? Com que propósito você quer isso? O que você ganhará ou perderá se o tiver? O que acontecerá se você conseguir? O que acontecerá se você não conseguir? Problema resolvido. Objetivos inteligentes são específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas, prazo. Eles são uma ótima maneira de alcançar o sucesso, mas maior ainda é o que isso faz de você. Será mais importante do que o que você alcança. Não sou médico, psiquiatra ou psicólogo. Eu ensino apenas o que sei, incorporando aspectos da PNL, Programação Neurolinguística, e exercícios físicos para desenvolver força, foco e crença para lidar com os padrões autodestrutivos que o impedem de realizar mudanças sustentáveis em todos os aspectos da sua vida. Porque se preocupar com os fracassos do passado é uma perda de tempo. As coisas acontecem, isso é a vida. Quando você está definindo objetivos de condicionamento físico, a meta de perder ou ganhar peso pode não ser suficiente. É importante que seja específico, quanto peso, e tenha um prazo realista, por exemplo, 21 dias. Caso contrário, você irá falhar. Enquadre sua intenção de forma positiva. Quero amar minha aparência e a sensação que isso me dará. Vou me sentir positivo com a maneira como as pessoas olham para mim e falam sobre minha determinação em alcançar meu objetivo. Visualizar como você deseja ser e se sentir no futuro terá que se tornar seu pensamento diário, como se já tivesse acontecido. Como acontece com qualquer processo, repetir os pensamentos e ações continuamente fará com que a mente pare de debater se isso pode ser feito.
você simplesmente aceitará que isso será feito. A verdadeira força começa na mente. Um resultado bem-sucedido pode ser determinado pelo estabelecimento de uma intenção/objetivo. E isso é alcançado com um foco claro em uma meta mensurável. Podemos refletir sobre nossos esforços na vida e tentar compreender como intenções claras e positivas contribuíram para os resultados. A diferença entre uma intenção/objetivo e um resultado é que uma intenção é uma declaração de intenções sobre algum aspecto no futuro. Geralmente começa com as palavras "eu quero", seguidas de uma descrição de qual poderia ser essa intenção. Um resultado, por outro lado, é o resultado cujo sucesso ou fracasso pode ser medido. O que você está pensando agora? Sempre declare sua intenção de forma positiva. Especifique o que você quer começando de onde você está agora. E esclareça quais recursos você precisa para alcançar o resultado desejado. Descreva sua intenção de um ponto de foco para trabalhar algo. Crie um futuro atraente. Modelagem. Modelagem é a capacidade de replicar totalmente uma habilidade ou comportamento desejável daqueles que já alcançaram sucesso. Você observa, analisa e depois replica os fatores que contribuíram para o excelente desempenho. É isso que fazemos quando acompanhamos os movimentos e técnicas de um professor na aula, de um treinador em campo ou de um empresário no trabalho. Procuramos essas nuances deliberadas e sutis. Não há garantia de que você obterá os mesmos resultados, mas isso encurta a curva de aprendizado, fornecendo as etapas e estratégias essenciais que ajudaram seu professor, modelo, a ter sucesso. Erros sempre nos ensinam algo novo, desenvolvendo uma estratégia. Além de definir uma intenção, deve haver uma estratégia clara, um processo que o orienta para o resultado físico e mental necessário. Uma estratégia é um conjunto de experiências que produz consistentemente um resultado específico. Por exemplo, em sua mente, ao fazer um novo exercício, você cria uma imagem do que vai fazer e como vai fazer. Existe um diálogo interno com lista de verificação própria e respostas de feedback. Depois, há o sentimento que lhe diz se está ou não entregando o resultado específico que você deseja. É então que você confia em si mesmo para executar o movimento. Essa é uma estratégia típica para aprender um novo exercício com sucesso. Então, quando você não tem uma imagem clara, um sentimento bom ou um diálogo interno positivo, é aí que as coisas não funcionam. É isso que fazemos quando acompanhamos os movimentos e técnicas de um professor na aula, de um treinador em campo ou de um empresário no trabalho. Procuramos essas nuances deliberadas e sutis. Não há garantia de que você obterá os mesmos resultados, mas isso encurta a curva de aprendizado, fornecendo as etapas e estratégias essenciais que ajudaram seu professor, modelo, a ter sucesso. Modelagem é a capacidade de replicar totalmente uma habilidade ou comportamento desejável daqueles que já alcançaram sucesso. Você observa, analisa e depois replica os fatores que contribuíram para o excelente desempenho. Nossos cérebros são computadores sofisticados. Todo o nosso comportamento é controlado por estratégias internas de processamento, o que significa que usamos estratégias de amor, ódio, aprendizagem, esportes e comunicação. Existem estratégias para quase tudo. Por exemplo, uma decisão geralmente é tomada depois que você obtém informações suficientes, cria uma imagem clara em sua mente e mantém um diálogo interno positivo. Se essa fórmula funcionasse para você, provavelmente seria algo que você repetiu várias vezes desde então. A consciência do processo de pensamento envolvido articula nossos processos internos por meio do movimento. É mais que exercício, é sobre o que você diz a si mesmo.
Você fez uma imagem em sua mente? Você tinha um determinado conjunto de palavras que disse a si mesmo? Você pensou na voz de outra pessoa? Ou você teve um certo sentimento ou emoção? Não há limites porque tudo é possível. Uma estratégia é simplesmente algo que fazemos no nosso cérebro quando tentamos produzir um resultado específico. É uma ordem e sequência específicas de experiências internas e externas, que produz consistentemente um resultado específico. Qual é o seu gatilho? A ancoragem é uma técnica que atua como um gatilho subconsciente. É a mesma reação de quando você come chocolate, estimulando pensamentos, ações e emoções. Exemplos de âncora são o cheiro de pão que deixa você com fome ou um disco que pode lembrá-lo de uma ocasião específica. Eles funcionam automaticamente sem que você esteja ciente dos gatilhos. A ativação de uma âncora precisa de um gatilho, uma vez que o pensamento tenha sido condicionado. Por exemplo, emparelhar o toque do polegar e do indicador com uma sensação boa estabelece uma âncora, de modo que quando essa ação, gatilho, for repetida, ela reproduzirá aquela sensação boa. Para a maioria dos boxeadores, é o som do sino, e para os jogadores de futebol, é o apito do árbitro, o que significa que eles estão condicionados a dar o melhor de si. Qual é a única coisa que deixa você motivado? Geralmente existe alguma coisa, como algo que você vê, ouve ou cheira. O que motiva você? O que te inspira? O que o move a agir ou o tira da cama pela manhã? Algumas respostas possíveis podem ser dinheiro, sucesso, amor, poder. Estes são alguns exemplos do que nos move. Aqui e agora é o seu momento de poder. Lembre-se de uma época em que você estava especialmente motivado. O que te irritou? Você se lembra do gatilho? Foi algo que você viu, algo que ouviu, ou o toque de algo ou alguém? É muito importante no processo de criação de uma nova estratégia descobrir um gatilho específico que o levará à estratégia. Se você projetar a melhor estratégia do mundo, mas não tiver um gatilho, ela nunca será acionada. Portanto, é importante descobrir o gatilho que acionará sua estratégia para garantir que sua intenção/objetivo tenha um resultado positivo. Ao contrário do exercício regular, quando você fala de Yoga Asana, você está falando sobre usar o yoga como um meio de alcançar o foco mental e a boa forma física, proporcionando-lhe um treino corporal total para que o desenvolvimento de todas as áreas do seu corpo ocorra mais ou menos simultaneamente. Esta é uma excelente forma de entrar em forma. O alongamento, o equilíbrio e a concentração envolvidos melhorarão a regulação da circulação sanguínea pelo corpo, bombeando mais oxigênio para os músculos e aumentando a energia geral. Minha sequência incorpora movimentos compostos que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, para desenvolver a força necessária para realizar as tarefas cotidianas. Por exemplo, a prancha envolve os músculos abdominais juntamente com o fortalecimento, peito, ombros, braços e pulsos. O objetivo é passar de um exercício para outro, tornando-os um fluxo contínuo. Ao longo da prática, você desenvolverá força, flexibilidade e foco mental com o resultado final, um maior senso de identidade. Treinamento, mente e corpo. Uma cintura fina é sinal de boa saúde. Atletas, profissionais de negócios e indivíduos de todas as esferas da vida que simplesmente querem se sentir bem podem utilizar meu treinamento. Também pode ser usado como um programa de exercícios anti-envelhecimento para aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento. É um mito que o envelhecimento seja o único fator que faz com que as pessoas percam flexibilidade. Estudos mostram que um estilo de vida sedentário é um fator maior na diminuição da flexibilidade do que o envelhecimento. 20
a 21. O treinamento não é uma ciência complicada ou uma cirurgia cerebral. É uma questão de fazer algumas coisas simples de forma consistente. É uma mudança de estilo de vida sem uma solução rápida ou a promessa de uma poção milagrosa. Fisicamente, estimula todas as partes do corpo juntas, em vez da maioria dos exercícios que trabalham com partes do corpo isoladamente. Mentalmente, mostra às pessoas que o sucesso é um estado de espírito e que tudo o que fazem deve começar e terminar com uma estratégia como base de qualquer mudança bem-sucedida. Se não souberem para onde querem ir, não chegarão a tempo, ou nem chegarão. Combinar PNL e preparação física no clube de boxe All Stars foi um grande trunfo para complementar os regimes dos boxeadores. Aumentei seu foco, flexibilidade, equilíbrio e força. Se você perguntasse a qualquer boxeador qual é o seu objetivo, ele normalmente diria: eu quero ser o campeão. Essa é uma intenção/objetivo específico a ser perseguido e algo que você espera que eles digam. Existem apenas graus de separação entre vencedores e perdedores. Atletas afinados, os dois lutadores vão ao ringue dizendo que tem o que é preciso para vencer, mas apenas um sai vitorioso. Sempre se resume ao lutador com a atitude certa e disciplina mental na capacidade de vencer. Ao conversar com os boxeadores, eu perguntaria uma pergunta principal como: o que ser um campeão fará por você? Suas respostas e linguagem corporal me dariam uma ideia se eles tinham o que é preciso não apenas para se tornarem um campeão guerreiro, mas também para dominar a força que aprendemos com a derrota. No final de cada sessão de treinamento, coloquei todos os boxeadores em uma postura de yoga chamada Savasana, postura do cadáver. Enquanto estavam deitados de costas na pose de cadáver, eu os conduzia através de uma meditação guiada para relaxá-los em um estado alterado, um estado de hipnose, usando o princípio da especificidade, transmitindo mensagens subliminares como: o poder não é apenas o que você tem, mas o que o seu oponente pensa que você tem, e não há limites porque tudo é possível. É aqui que tudo se junta em suas mentes, onde eles reforçam todo o seu treinamento físico e criam imagens mentais de si mesmos fazendo o que fazem de melhor, vendo-se como campeões, rodando um filme mental vendo cada soco, corte superior e gancho que lançam, suas combinações, repassando esse filme repetidamente em suas cabeças até que sejam vencedores antes de entrarem no ringue. Tive a oportunidade de trabalhar também com atletas profissionais, junto com meus clientes regulares de personal training e aulas de yoga. Os dois caras mais interessantes foram o boxeador Hussein Osman. O boxeador sírio Hussein Osman foi um boxeador que se tornou um herói e campeão de rock na vida real. Hussein Osman trabalhou duro na periferia do boxe, mas nunca teve a folga que merecia, até que um dia, do nada, recebeu um telefonema. Ele foi questionado se ele queria uma chance no título vago do WBO Intercontinental Middleweight, e apesar de um período de aviso ridiculamente curto de 10 dias, ele aceitou sem hesitação, sabendo que ele deveria ser o bode expiatório. Hussein tinha competência técnica e aptidão física, mas sabia que isso não seria suficiente para torná-lo campeão. Juntos, desenvolvemos uma estratégia firmemente enraizada em sua mente para fazê-lo acreditar que era um campeão. A luta pelo título foi o gatilho para implementar sua estratégia. Diminuímos suas crenças negativas e aumentamos as positivas, para imaginar uma imagem clara do que ele iria fazer. Antes da grande luta, ele acreditava que já havia vencido mentalmente muitas vezes, visualizando cada ângulo, ouvindo cada som, sentindo cada soco e sentindo o cheiro do suor do sucesso.
À noite, portanto, ele estava na zona. Não importa o que seu oponente jogasse contra ele, ele sempre acreditou que tinha tudo para vencer a guerra. Depois de percorrer toda a distância, Hussein saiu vitorioso contra todas as probabilidades. O atleta Tony Jarrett tive a oportunidade de trabalhar com o medalhista mundial de velocidade com barreiras Tony Jarrett, muito subestimado durante sua carreira, embora na época ele fosse um dos corredores de barreira mais rápidos do Reino Unido. Ele era um cara amigável e estava aberto a uma sessão de hipnoterapia para transformar o perene segundo lugar em primeiro. Enquanto ele estava em transe, pedi-lhe que visualizasse e descrevesse detalhadamente sua estratégia de corrida para mim. Ele disse que seus treinos envolviam correr atrás de um marca-passo imaginário, porque acreditava que isso ajudava a melhorar seu foco e controlar os tempos. No final da sessão, sugeri que só porque a sua estratégia funcionou uma vez, não significava que necessariamente funcionaria sempre, porque havia momentos em que o ambiente e as circunstâncias exigiam um plano B. Sugeri então que talvez a razão ele ficava em segundo lugar com tanta frequência que sempre visualizava alguém à sua frente. Portanto, ficar em segundo lugar tornou-se aceitável. Este é um problema comum para muitas pessoas que se fixam numa forma de fazer as coisas, acreditando que se funcionou uma vez, funcionará novamente. Por isso aderem obstinadamente a essa estratégia. Mas a realidade é que se você fizer o que sempre fez, vai conseguir o que sempre teve e, no caso dele, ficou em segundo lugar. Yoga para homens. Nunca questione se você é tão bom quanto outra pessoa. Questione se você está melhorando do que era. British Wheel of Yoga afirma que 85% das pessoas que frequentam aulas de yoga são mulheres, reforçando uma profecia autorrealizável de que o yoga é para mulheres. A minha prática não discrimina entre homens e mulheres. 70% dos meus clientes são mulheres, mas o meu programa de formação foi originalmente criado a pensar nos homens. E para encorajar e provar continuamente que o yoga funciona tão bem para os homens, recentemente convidei um grupo de homens com visões fixas sobre yoga para participar do meu curso de treinamento de 21 dias. Eles incluíam Clive, um engenheiro de gás de 47 anos, John, um motorista de táxi londrino de 30 anos, e TJ, um construtor de 27 anos. Vendi o programa para eles usando uma linguagem e palavras com as quais eles pudessem se identificar e tracei um paralelo entre futebol e yoga com a analogia de como os melhores atacantes de futebol são como yogis no sentido de que não pensam em arremessar, apenas fazem isso instintivamente, totalmente absortos no que estão fazendo, com exclusão de todo o resto. Na yoga é meditação em movimento, no futebol é estar na zona. Quando você envolve totalmente seus sentidos e fica absorvido no momento, há um fluxo ininterrupto de pensamento concentrado em uma única ideia. Para fazer isso, você precisa ser capaz de controlar seu foco no que vê, sente e ouve. Eles foram vendidos. Tal como acontece com todos os meus clientes, os homens tiveram 3 aulas particulares de 1 hora em dias alternados e, ao longo de 21 dias, tiveram que assistir a uma aula de autoprática 1 vez por semana e fazer a rotina todos os dias no seu próprio tempo. Foi dito que esse arranjo era administrável e se adaptava às suas rotinas habituais de treinamento e estilo de vida. O exercício diminui o estresse e alivia a tensão. Tenho 3 componentes básicas de treino: identificar a intenção/objetivo, aprender o exercício e reforçar a autoimagem. 1. Identificar a intenção envolve esclarecer quais recursos você precisa para alcançar o resultado desejado.
através de uma melhor compreensão de si mesmo. Isso inclui identificar os processos de pensamento negativo ou os obstáculos que criamos e que muitas vezes impedem a realização. Nunca vou tocar nos dedos dos pés porque não posso barra, não vai funcionar barra nunca consegui antes. Esta primeira sessão dissipa crenças negativas e reforça as positivas para criar uma estratégia para um resultado realista. 2. Aprender os asanas compostos, exercícios que trabalham mais de um grupo muscular ao mesmo tempo para um corpo musculoso e magro. Este é um programa de 20 minutos projetado para A. Maximizar o eu físico e B. Incutir uma nova disciplina baseada em foco, concentração e respiração, vinculando-a à intenção desejada. 3. Reforçar a autoimagem. A maioria das pessoas não tem disciplina mental para manter o foco por um período prolongado porque se distraem facilmente, mas ao usar a linguagem certa, isso é algo que pode ser ensinado e aprendido, focando no relaxamento através da meditação/auto-hipnose. Permite-lhe reforçar as suas crenças num estado de relaxamento e assimilar a aprendizagem que ocorreu para garantir que pode ser repetida. Eventualmente, suas novas crenças passarão automaticamente do consciente para o inconsciente e se tornarão um estado mental mais normal para você. O programa está descrito abaixo. Objetivo: determinar se a percepção dos homens sobre os asanas do yoga pode ser mudada e integrada em seu estilo de vida, usando um programa mais curto e focado em objetivos que atenda às suas necessidades de uma experiência objetiva e clara. Métodos: a amostra foi composta por homens com idade entre 20 e 60 anos que faziam seus próprios treinamentos regularmente. Eles aderiram ao meu curso de 21 dias, que incluía 20 minutos de prática diária de yoga asana e 3 sessões privadas por semana comigo. A atitude deles em relação a yoga e ao desempenho físico foram avaliadas no início e no final do estudo. Isso incluiu pesquisas telefônicas diárias. Resultados: o desafio resultou numa mudança de atitude em relação ao yoga, mas, mais significativamente, melhorou os níveis de energia, confiança, foco, força, flexibilidade e maior autoconfiança durante situações estressantes. Conclusão: os resultados mostraram que um programa focado de yoga asana é eficaz, não apenas para mudar a percepção dos homens sobre o yoga, mas é um complemento incrível para homens que vão à academia regularmente, ajudando a melhorar o foco, o equilíbrio, a força muscular e bem-estar geral. Perguntas de treinamento pré-yoga. 1. O que o impediu de fazer yoga antes? Clive: preferi fazer algo mais físico na academia. John: o tempo sempre me impediu de fazer coisas como yoga. TJ: simplesmente não sou flexível o suficiente, e sempre que vejo pessoas fazendo yoga, elas parecem muito flexíveis. 2. Você sabia que yoga é mais do que apenas ser flexível? Clive: eu não tinha muita certeza no começo. John: sempre pensei que yoga era apenas uma questão de alongamento e relaxamento. Nunca vi isso como algo fisicamente exigente. TJ: sim, porque ocasionalmente li artigos sobre isso. 3. O que você acha que era o yoga? Clive: eu sei que é uma antiga filosofia oriental. John: para ser honesto, nunca pensei 2 vezes. Era algo que sempre esteve lá para quem queria fazer algo um pouco mais descontraído. TJ: relaxamento e flexibilidade 4. Que tipo de pessoas você acha que se sentem atraídas pelo yoga? Clive: eu costumava pensar que a yoga era principalmente para mulheres e homens que não praticavam esportes normais. João: não sei. Tudo o que sei é que estou disposto a tentar. TJ: não tenho certeza. Suponho que caras que eram muito mais abertos. 5. Você sabia que a yoga pode aumentar a força muscular?
Clive: sim, por causa das várias poses. John: sempre vi a yoga como algo para alongamento. TJ: não sei. Você sairia de férias para praticar yoga? Clive: não, João. Não, TJ. Não. Desafio de adequação. 20-21. A verdadeira vitória é a auto-vitória. Quando começar o desafio de condicionamento físico 20-21, coloque um elástico em volta do pulso e use-o continuamente por 21 dias. Se perder um dia de treino, coloque o elástico no outro pulso e comece novamente até completar 21 dias contínuos de programa. A sequência. Não é fácil fazer grandes mudanças e, como resultado, muitas pessoas não conseguem manter os seus esforços para atingir 21 dias de exercício. O maior problema que as pessoas enfrentam quando tentam alcançar o sucesso é que não criam uma estrutura sustentável ou realista para atingir os seus objetivos, porque vão demasiado depressa. Em vez de começar com expectativas exageradas, colocando muita pressão sobre si mesmos, a chave para 20-21 é que, enquanto você estiver progredindo, é isso que causará o maior impacto no futuro. A maioria das pessoas que nunca prestaram atenção ao seu condicionamento físico experimentarão alguns fracassos, mas o segredo é não desistir quando os contratempos acontecerem. Faça isso repetidas vezes, até conseguir, mas você só conseguirá fazer isso se continuar tentando e não parecer uma tarefa árdua ou muito trabalhoso. As mudanças de condicionamento físico não acontecem da noite para o dia. Você terá que trabalhar constantemente para ver o progresso. Relaxamento, tonificação muscular e bem-estar não são os únicos efeitos do yoga. Também regula e estimula diretamente as funções mais finas do corpo, como o coração, os vasos sanguíneos, o sistema nervoso e as glândulas. Os movimentos são de baixa intensidade que até recentemente eram muito subestimados. A recomendação de fazer 3 séries de 20 minutos de alta intensidade, os exercícios aeróbicos de impacto por semana, foram projetados para atletas de alto desempenho e nunca foram planejados para o homem ou mulher comum na rua. E é por isso que a maioria das pessoas acha tão difícil mantê-los. O objetivo final do exercício é recrutar eficazmente os músculos estabilizadores profundos para controlar a posição da coluna durante movimentos dinâmicos. A ênfase está em fazer apenas algumas posturas simples para trazer consciência para o que você faz, pois é mais importante do que apressar uma série de posturas. Esses exercícios básicos aumentam a força de dentro para fora para melhorar rapidamente o movimento e a postura geral do corpo. O problema postural mais comum é o mau hábito postural. Normalmente é visto em pessoas que ficam em pé ou sentadas por longos períodos. Cada movimento que você executa requer força e estabilidade abdominal. Isso só pode acontecer quando a força central, a postura e o equilíbrio estão alinhados, ao mesmo tempo que diminui o risco de lesões na coluna. Força, postura e equilíbrio devem trabalhar continuamente contra a gravidade e em harmonia entre si para manter uma postura ereta. Os músculos estabilizadores centrais, o diafragma, o assoalho pélvico, o transverso abdominal e os multífidos protegem e estabilizam nossas costas antes de movermos os membros. Eles são como um espartilho ao redor da coluna, criando um cilindro central firme para a região do tronco, para que o estresse de tudo o que estamos fazendo não seja transferido para as costas. Para começar, você deve começar devagar e aumentar. Inicialmente, você pode descobrir que não consegue controlar seu corpo, pois ele começa a oscilar, seu joelho gira e a parte superior do corpo balança. Você descobrirá que seu equilíbrio melhorará muito, juntamente com ganhos de força, à medida que você desenvolve os músculos estabilizadores menores,
sem necessariamente aumentar sua massa muscular. A sequência. Acompanhe o vídeo que acompanha disponível para download em www.metaage.com 20 a 21, usando a senha 2021. O texto abaixo serve de referência para delinear os efeitos físicos do exercício para reforçar em detalhe a postura que está sendo demonstrada no vídeo ao fazer a sequência 20 a 21. Certifique-se de que cada movimento seja mantido por aproximadamente 5 respirações. Tadasana. Muitas doenças e desconfortos comuns podem ser atribuídos à má postura. Se a coluna não estiver devidamente alinhada ou se houver tensão ou rigidez nas costas, o resultado geralmente é um desequilíbrio no corpo. A realização do Tadasana permite observar atentamente a sua postura. A mente está focada e livre de distrações. O corpo é experimentado como estando firmemente enraizado na terra e tão firme e imóvel como uma montanha. 2. Alongamento da fáscia lateral. Este exercício visa melhorar a flexibilidade dos músculos externos do quadril e da perna. Se essas estruturas ficarem tensas, alcançar o quadril ideal à rotação durante o balanço torna-se muito difícil. San. URDHVA Hastasana, uma pose perfeita para acordar o corpo, trazendo energia e sensação por todo o corpo que alinha a coluna vertebral e protege os músculos e nervos da coluna vertebral. Cria espaço entre as vértebras e prepara a coluna para alongamento e flexão adicionais. 4. Uttanasana. Estimula o fígado e os rins e melhora a digestão. Também acalma o cérebro e ajuda a aliviar o estresse e a depressão leve, reduzindo a fadiga e a ansiedade. É eficaz em vários distúrbios: asma, hipertensão, infertilidade, osteoporose e sinusite. As coxas e joelhos se fortalecem com a elevação do quadríceps. 5. Ardha Uttanasana. Alonga as costas e a frente do tronco, fortalece a coluna e melhora os órgãos abdominais. 6. Postura da prancha. Tonifica todos os músculos centrais do corpo, incluindo o abdômen, tórax e parte inferior das costas. Fortalece os braços, pulsos e ombros e é frequentemente usado para preparar o corpo para equilíbrios de braços mais desafiadores. A prancha também fortalece os músculos ao redor da coluna, o que melhora a postura. 7. Chaturanga/prancha baixa. Uma excelente postura geral que ajuda a aumentar a força, o equilíbrio e a estabilidade de todo o corpo, à medida que desenvolve vários músculos, incluindo peito, ombros, bíceps, tríceps e músculos abdominais. 8. Cobra/Bhujangasana. Esta postura é uma das posturas de yoga originais. Fortalece a coluna, alonga o peito e os pulmões, os ombros e o abdômen. Firma as nádegas, estimula os órgãos abdominais, ajuda a aliviar o estresse e a fadiga, abre o coração e os pulmões. 9. UP Dog/URDVH a Mukha Svanasana. A contraposição ao cão voltado para baixo, semelhante ao cobra, exceto que os joelhos estão fora do chão. Essa postura fortalecerá a coluna, os braços e os pulsos e proporcionará um bom alongamento ao peito, aos pulmões, aos ombros e ao abdômen. Disse que alivia a depressão leve, a fadiga e a ciática. 10. Cão para baixo/ADH, o Mukha Svanasana. Esta é uma das poses da sequência tradicional da saudação ao sol. Há muitos benefícios em praticar este asana. Ele fornece um alongamento geral do corpo e, assim, aumenta a força em todo o corpo. Acalma a mente, levanta o ânimo e ajuda a reduzir o cansaço. O fluxo sanguíneo para os seios da face aumenta com a prática desta postura. Também fortalece o sistema imunológico e melhora a digestão. É mais conhecido por rejuvenescer o corpo. 11. Esquisite/Utkatasana, uma postura subestimada,
mas muito poderosa que fortalece os tornozelos, coxas, panturrilhas e coluna e modela os músculos inferiores. Parece que você está sentado em uma cadeira imaginária. Definitivamente não é uma pose passiva. 12. Lançamento profundo / guerreiro. 1. A postura ensina você a descer a parte inferior do corpo enquanto levanta e obtém uma sensação de leveza na parte superior do corpo enquanto alonga o flexor do quadril. A respiração profunda permitirá expandir o peito e aumentar a capacidade pulmonar. À medida que você sobe e desce, há uma sensação de oposição dinâmica. 13. Equilíbrio, de perna única / guerreiro. 3. São mostrados 3 exemplos, com níveis crescentes de dificuldade. A postura melhora o equilíbrio, a memória e a concentração. Além de tonificar e revigorar todo o corpo, esta postura é vigorosa e desafiadora. Os atletas são nossos guerreiros modernos. Nessa postura, eles melhorarão muito a força nas costas, pernas, tornozelos, pés e ombros. Ao mesmo tempo, melhorarão a flexibilidade dessas partes do corpo. Essa postura pode ser feita com as mãos nos quadris, para os lados ou para a frente. 14. Postura do dedão do pé / Padangusthasana. Isso alonga coxas tensas, isquiotibiais e panturrilhas. Melhora o foco e tem efeitos benéficos tremendos em todo o corpo. Esta postura, embora um pouco difícil, é uma combinação ideal de força, resistência, determinação e equilíbrio. 15. Pombo / Ekapada Rajakapotasana. Alonga os quadris, excelente para corredores e ciclistas. Eu descobri que essa postura é uma das posturas mais desafiadoras após uma cirurgia de quadril. Mas, à medida que me aprofundo na postura, descubro que meu movimento geral e minha flexibilidade são muito melhores. Quadris tensos também são muito comuns porque a maioria de nós fica sentada o dia todo. Quadris tensos podem causar desconforto na região lombar, devido ao encurtamento dos músculos na parte frontal dos quadris que afetam a pelvis, que por sua vez afeta a região lombar. 16. Equilíbrio do braço lateral / Vasisthasana. Esta postura de equilíbrio do braço lateral é uma postura composta. O objetivo principal desta postura de yoga é fortalecer todos os músculos dos ombros, braços, punhos, coluna e músculos das pernas. Você não precisa ser particularmente forte ou especialista para ocupar esta posição. É uma das formas mais básicas de yoga e é fácil de executar. 17. Alternando braço e perna. Este exercício ajuda a fortalecer os músculos da região lombar, estabilizadores profundos da coluna, meio das costas, parte superior das costas, glúteos, abdominais, flexores e extensores do quadril. 18. Gato-vaca. Esta é a incorporação de 2 asanas emparelhados para um movimento suave e fluido, sincronizado com a respiração. Passe de uma postura para outra enquanto inspira e expira, combinando a respiração com o movimento. 19. Pose do barco / Navasana Boat. Pose é uma postura total onde você equilibra todo o corpo nas nádegas. Esta postura está associada à força de vontade e força de caráter. Fortalece os músculos abdominais, parte inferior das costas, quadris, coxas e braços. O poder desta postura é importante para todos os atletas melhorarem o equilíbrio, o foco e o controle. 20. Prancha para cima / tampo de mesa. Isso proporciona um alongamento profundo da parte superior do corpo, incluindo ombros, tórax, abdômen, pernas e coluna. Essa postura aumentará a força de todos os músculos centrais e dos músculos ao redor da coluna. Também melhora o equilíbrio e a postura. Além disso, fortalecerá os pulsos, braços, nádegas, pernas e costas. Abrir toda a parte frontal do corpo é revigorante e energizante, o que proporciona alívio da fadiga e do estresse 21.
Torção sentada. Essa postura oferece uma infinidade de benefícios para todo o corpo. Aumenta a flexibilidade da coluna, acalma a mente, relaxa o sistema nervoso, melhora a digestão e limpa os órgãos internos. 22. Dedo grande reclinado / súpita, Padangusthasana. Este é um alongamento seguro e fantástico dos isquiotibiais que pode ser modificado para todos os níveis. Incorporar essa postura em sua rotina de alongamento, prática de yoga ou pós-treino, criará uma maior amplitude de movimento nos quadris, o que melhorará todos os seus movimentos. 23. A posição do arado / alasana. Este asana atua diretamente na coluna, ajudando-a a recuperar a saúde, força, suavidade e elasticidade, e evitando que as vértebras se degenerem e ossifiquem prematuramente. Juntamente com a estimulação da tireoide, esta postura é essencial para a juventude e longevidade. 24. Pombo reverso. Postura reversa do pombo, também chamada de Susirandrasana, é uma versão da postura do meio pombo feita deitada. Esta postura é chamada de postura do pombo reclinado ou postura do olho da agulha. Esta versão para iniciantes abre suavemente os quadris e alonga os isquiotibiais. Os quadris, glúteos, parte inferior das costas e pernas estão todos esticados e abertos. Também torna a faixa IT mais longa, o que pode proteger os joelhos. 25. Posição de peixe / Matsyasana. Alonga e estimula os músculos do estômago e da garganta. Também tonifica o sistema nervoso e os órgãos internos. 26. Postura do cadáver / Savasana. Esta postura relaxante rejuvenesce a mente, o corpo e o espírito. É um dos mais difíceis de dominar porque, embora esteja relaxado e imóvel, você deve estar totalmente consciente e acordado. A dificuldade é que as pessoas tendem a adormecer enquanto fazem Savasana. Aqueça sua mente. Você está no comando de sua mente e, portanto, de seus resultados. Um complemento para fazer o desafio 20 a 21 é a meditação. Pode ajudá-lo a se sentir calmo, tranquilo e em equilíbrio, o que é bom para sua saúde física e emocional. Você também pode usá-lo para se acalmar e lidar com o estresse, mudando seu foco para algo calmante. A meditação pode ajudá-lo a encontrar o seu centro e a ficar em paz consigo mesmo. Também fornece a disciplina e o foco necessários para nos ajudar a alcançar nossa intenção. Entrar em um estado de relaxamento reforça sua crença, ajuda a assimilar o seu treino para garantir que seja repetível, para que o exercício e o sucesso se tornem automaticamente um estado de espírito normal. Trata-se de visualizar um eu melhor por meio da meditação ou da auto-hipnose. Use palavras ou frases fortalecedoras para fortalecer continuamente sua determinação. Existem várias maneiras de meditar, mas as técnicas geralmente se sobrepõem. A meditação é muito parecida com os esportes. Existem muitos tipos diferentes de meditação, assim como muitos outros esportes. Eu uso 3 métodos. Meditação da atenção plena. O processo de prestar total atenção ao que você está sentindo e pensando no momento presente de uma forma focada é uma forma de evitar que nos percamos no passado e no futuro e vivamos mais no presente. Uma varredura corporal é uma maneira comum de iniciar uma prática de meditação consciente. Significa verificar ou examinar todas as partes do seu corpo, da cabeça aos pés ou vice-versa, para perceber qualquer dor, aperto ou outras sensações fora do comum, sem julgá-las. Meditação guiada. Quando dou aulas de yoga, uso a meditação guiada. Como a mente das pessoas tende a divagar, uso minha voz para facilitar a concentração e o relaxamento dos meus alunos, para que suas mentes não fiquem inteiramente entregues à própria sorte. Eu uso palavras e frases calmantes para ajudá-los a permanecer no caminho certo.
movimento para meditação e inclui práticas tradicionais chinesas como Qigong e Tai Chi, bem como alguns tipos de yoga e dança. Na maioria das vezes, o movimento meditativo significa exercitar-se prestando atenção em como o corpo se sente. Como meditar? Passo 1. Encontre uma postura confortável para meditação, seja em uma cadeira firme, mas confortável, ou no chão. Coloque as palmas das mãos no colo voltadas para cima para abrir a consciência, ou voltadas para baixo para acalmar a mente. Imagine um gancho no topo da sua cabeça puxando você para cima, alongando a coluna conforme você se levanta do chão da base da pelvis. Examine seu corpo e relaxe qualquer tensão. Puxe o queixo ligeiramente para baixo e sinta a nuca alongar-se. Encontre um ponto na parede à sua frente. Suavize o foco e feche os olhos. Com o seu silêncio interno, traga sua consciência para a inspiração e expiração da respiração, sentindo a subida e a descida do seu abdômen. À medida que seu foco se concentra na respiração, visualize a energia negativa saindo do seu corpo através da expiração e a energia positiva entrando no corpo na inspiração. Permaneça neste estado de contemplação até começar naturalmente a se estabelecer em um estado de consciência unificada. Inicialmente, esse sentimento durará alguns breves momentos, mas com o tempo torna-se mais longo. Passo 2. Visualize-se fazendo o asana de yoga perfeito com sucesso e confiança. Crie uma imagem clara em sua mente com detalhes de sua aparência e soa, e o que você sente naquele momento. Agora, aumente esses sentimentos. Torne a imagem maior e mais brilhante, o som da sua respiração mais alto e intensifique os sentimentos. Agora, imagine que a imagem é em tamanho real. Depois de fazer isso, entre na imagem de você estar completamente confiante, focado, fisicamente forte e flexível. Quando você sentir aquela sensação de sucesso, aperte o polegar e o indicador juntos. Isso criará uma âncora em sua mente para que sempre que você quiser se sentir confiante e bem-sucedido, essa ação desencadeie o sentimento. Repita este exercício algumas vezes para reforçar o que você fez, para que possa facilmente desencadear aquela sensação de confiança e sucesso. Passo 3. Quando terminar, junte as mãos na posição de oração com um sentimento de compaixão e permita que isso preencha o seu ser. Conte de 1 a 3 e, ao começar a contar, faça uma declaração final para si mesmo sobre o estado positivo e relaxado em que deseja estar quando sair da auto-hipnose. Depois abra suavemente os olhos e levante-se lentamente da posição sentada. Resumindo, a meditação é uma prática que permite aquietar a mente. No início, seria uma boa ideia definir um cronômetro para o tempo desejado que você deseja gastar, para não se preocupar com quanto tempo gastará. Não existe certo ou errado, só existe fazer ou não fazer. Você não pode desligar seus pensamentos e deixar sua mente em branco. Além disso, você não precisa ser bom em focar sua atenção em nada, porque existem vários estados de consciência que fazem parte do processo de meditação. Quanto mais tranquilo e relaxado você estiver sobre o que esperar durante a meditação, mais fácil e agradável ela se tornará. O propósito geralmente aceito é treinar a mente para observar e então abandonar os apegos, a fim de simplesmente estar atento. Seja qual for o método, depois que você começa a aquietar a mente, sua vida se torna a prática da meditação. Se alguma vez você se encontrar em algum lugar onde precisa se sentir relaxado ou precisar de algum reforço positivo, tudo o que você precisa fazer é apertar o polegar e o indicador para ativar sua âncora de confiança. Você descobrirá o quão diferente se sentirá com confiança renovada
e se sentindo muito mais positivo onde quer que esteja. Epílogo. Escrever este livro foi a motivação que eu precisava para recuperar meu encanto. O desafio 20 a 21 pode ajudá-lo a desenvolver uma grande disciplina e a se concentrar nas coisas que deseja, e não naquilo que não quer. Não existe uma maneira certa ou errada de se exercitar. Existe apenas a disciplina necessária para fazê-lo em primeiro lugar. Estou na metade da minha jornada de meia-idade e a próxima metade será ainda melhor.